Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar alguns minutinhos para o pessoal entrar, para a gente começar a nossa live de hoje. Como eu prometi para vocês, todas as quintas eu estarei aqui às 14 horas para a gente bater um papo, perguntas e respostas, ao vivo. Óbvio que eu sempre falo que nem sempre eu consigo responder todo mundo, né? Mas eu acredito que algumas perguntas elas são semelhantes, então a resposta para uma vai ajudar você, né, em outra situação. Aqui em Brasília chove muito, inclusive eu me preocupo um pouco, porque a internet quando chove aqui em Brasília fica terrível. Mas vamos que vamos tentar. Oi, Mimi, um beijo grande para você aí em Portugal. Foi sim, bora para Portugal, coisa boa. Parabéns, Rafaela, pelo seu aniversário. Bem, gente, estou aqui, estou de repouso ainda, né? Como eu falei para vocês, essa semana eu fiz uma cirurgiazinha, estou aqui de repouso, mas nós estamos aqui firmes e fortes. E graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus. Está tudo bem comigo, está tudo bem com o bebê, com as crianças, né? E hoje a gente vai para o Perguntas e Respostas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Perguntas e Respostas que eu faço aqui, vocês precisam clicar nesse quadradinho que tem aqui embaixo, perto dos comentários, que tem um ponto de interrogação dentro. Então, vocês fazem perguntas lá, eu vou entrando e vou lendo as perguntas e vou respondendo, tá? Se vocês colocarem aqui nos comentários, dificilmente eu vou conseguir ler, porque não para, né, gente? Toda hora tem gente mandando pergunta, então as perguntas nem param. Elas ficam toda hora subindo. Então, se vocês quiserem mandar as perguntas, por favor, mandem aqui nesse quadradinho que tem uma perguntinha, um ponto de interrogação aqui dentro, tá? Assim que vocês tiverem perguntas... Aliás, vamos fazer o seguinte, antes da gente colocar a pergunta, manda mensagem pro pessoal falando que a gente vai começar. Cadê ela? Maressa, manda para os seus amigos, manda para suas amigas, né? Essa setinha que fica do lado da caixinha de perguntas, ele é para você mandar direct para os seus amigos. Então você clica lá, aí ele vai te mostrar a tua lista de amigos e tu marca os amigos que você quer indicar essa live para eles, para elas, né? E assim a gente vai fazer com que essa live ela alcance o máximo de pessoas possíveis, né, e possa ajudar o máximo de casamentos e relacionamentos possíveis. Eu sempre falo aqui, gosto sempre de repetir, a gente precisa ser mensageiros de boas notícias, né? A gente não tem que compartilhar só desgraça, né? A gente tem que compartilhar coisas boas. A gente tem que compartilhar boas notícias e palavras que tragam esperança, palavras que tragam refrigério ao coração. Então, manda aí para suas amigas para a gente fazer essa live ter o máximo de pessoas possíveis assistindo. Vambora? 2 minutinhos para vocês mandarem. 2 minutos, tá? E a gente começa. Estão mandando, gente? Vocês estão convidando as amigas de vocês? Mais 1 minuto e a gente começa, tá? Aqui. Caiu aqui. Voltou. Pode ser que caia, tá, gente? A internet aí que a gente volta, não saiam, porque às vezes a internet dá essa oscilada, mas a gente volta e continua. Beleza? Vamos lá? São exatamente 2 horas e 4 minutos. Às 2h05 nós começamos perguntas e respostas. Eu acredito que vai ser o tempo também que todo mundo vai entrando, né? A gente sempre dá 5 minutinhos para começar. E a gente vai
pro Perguntas e Respostas com a Nath. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, gente, é que as minhas respostas, elas sempre têm fundamento na palavra. As minhas respostas, elas estão sempre baseadas nas minhas experiências próprias e na experiência que eu vejo de pessoas que eu possa estar aconselhando, que eu possa estar acompanhando, mentoreando. Então, as minhas respostas, elas são sempre baseadas em prática, né? Eu não vou falar para vocês de uma teoria, de um livro que eu li, eu não vou falar para vocês de algo que eu não tenha vivido, eu tenha experimentado, e eu acho que isso tem sido realmente um grande segredo para o benefício das respostas, né? Porque eu tenho visto realmente que tem muitas pessoas dizendo assim, nossa, Nath, eu assisti sua live e tal, e coloquei em prática, e realmente meu casamento, minha vida tem sido transformado, e esse tem sido o segredo, né? Então, vamos que vamos? 2h05, vamos começar com as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, deixa eu abrir aqui. Tem uma pergunta aqui que me fazem muito. É essa aqui. Vamos lá. Como você orava para o seu marido quando vocês estavam separados? É interessante isso, né? Vocês acreditam que eu não orava por ele? Pois é, as pessoas acham que eu ficava assim, orando, pedindo a Deus que restaurasse. Não orava por isso, não pedia isso para Deus. O que aqui para mim ficou muito claro, tá, gente? Muito claro para mim. Quando eu vivi o processo da minha separação, e eu voltei para casa dos meus pais, na minha cabeça ficava sempre assim, onde eu errei? A pergunta sempre era essa, eu sempre me fazia essa pergunta. Então eu ficava pensando aonde eu errei, e aí eu fazia uma pergunta lá do início, aonde eu errei porque quem escolheu o Beto tinha sido eu, aonde eu errei no meu casamento que eu não tive sucesso, aonde eu errei. Então assim, eu acho que esse foi o grande segredo, sabe? Porque quando eu olho pra mim e digo assim, deixa eu me perceber, deixa eu saber onde eu errei, aonde eu falhei, automaticamente você tira, de fato, o holofote do outro, você para de olhar para o outro, você olha para você, olha para a sua condição e você entende que a única pessoa que você muda é você. Então, como eu não tinha expectativa nenhuma relacionada a ele, eu não orava, e eu sei, gente, que quando as mulheres oram pelos maridos, elas criam expectativas de que ele vai mudar, de que Deus vai fazer, né? Porque somos seres humanos. Isso gera na gente uma frustração muito grande, porque a nossa expectativa é sempre imediatista. É sempre assim, eu quero fazer, né? Quero colher, eu quero plantar, eu quero colher em um dia, né? E então a minha cabeça, eu setei a minha cabeça para isso. Então o que é que eu fazia? Eu olhei para mim e eu disse assim, cara, eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, na minha cabeça era assim, o meu próximo casamento também não vai dar certo. Porque provavelmente eu vou escolher um cara parecido com o Beto. E não vai dar certo. Então eu não orava para restaurar meu casamento. Eu orava para Deus me mudar. Eu orava para Deus me transformar. Eu orava para Deus fazer uma mudança na minha mente. Eu orava para me relacionar cada vez mais com Deus. Eu orava para que a verdade de Deus fosse absoluta na minha vida. Eu orava para Deus para eu não depender mais de homens emocionalmente. Eu orava e dizia assim, Deus, eu quero ser tão plena em mim que se o Senhor me der um casamento, vai estar tudo bom. Mas se também o Senhor me der um casamento, eu vou estar bem do mesmo jeito. E eu acho que esse foi o grande segredo, sabe? Porque eu não vivia infeliz, eu não vivia frustrada, insatisfeita com a vida. Não, pelo contrário, eu vivia a minha vida dizendo assim, rapaz, hoje eu vou ser um pouco melhor, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou mudar determinado comportamento meu. E foi assim, gente, deixa eu falar pra vocês, foi assim que eu reconquistei todas as coisas ao meu redor. Porque eu não orava pelas pessoas, eu não orava para que as pessoas mudassem, eu não orava para que as pessoas aceitassem, não, eu orava para que eu fosse a verdadeira mudança. E aí, gente, como bônus, a minha mudança foi tão profunda, a minha dependência com Deus foi tão profunda, a minha aliança com o Senhor foi tão forte,
que como bônus ele me deu a restauração do meu casamento, né? Beleza? Próxima pergunta. Um lar cristão e um marido começa a beber. É errado ele beber em casa? Não temos filhos, mas penso que é melhor estar em casa do que na rua. Bem, gente, é o seguinte. A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela não traz uma condenação para quem bebe, a não ser que você exerça uma liderança na sua igreja, né? Lá na carta de Timóteo fala, é descrito claramente quais são os pré-requisitos para você ser um pastor, presbítero, diácono. Lá está escrito, né? Você tem que ser esposo de uma mulher só, você não pode ser dado ao vinho, você tem que ter, a sua família tem que dar bom testemunho ao seu respeito. Então, existe um critério muito mais elevado para quem vai exercer uma liderança eclesiástica. Para quem não exerce, qual é o meu conselho sempre? Né? Eu e meu marido, nós bebíamos, nós viajávamos, né? Eu me formei como sommelier, especialista em vinho, meu marido também. Mas chegou um dia que Deus disse pra gente que ele não queria que nós acessássemos a bebida para que em momento algum nós perdêssemos qualquer nível de consciência. Então o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a gente pode beber, mas a gente não pode se embriagar. O problema é quem consegue ter domínio do gole para não se embriagar. Porque se você perder o mínimo de consciência sua, você já se embriagou. Então qual é o risco? A bebida, hoje eu vejo isso, principalmente no acompanhamento de famílias, a bebida tem sido uma porta de acesso a muitos outros pecados. O adultério, a mentira, o acesso à pornografia. É impressionante como a grande maioria das vezes que as pessoas cometem esse pecado, elas estão sim envolvidas com bebida anteriormente. Então é um cuidado que tem que se ter, né? Se você não tem tido paz, ore sobre isso e converse com seu marido a respeito disso, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Teve outra pergunta? Vamos lá para essa pergunta aqui, que eu também recebo muito. Como você o tratava enquanto separados? Você acreditava na restauração? A primeira coisa que eu quero dizer para você, como eu não orava pela restauração, eu não acreditava na restauração. Essa é a verdade, né? E eu tratava ele bem, porque na verdade, gente, eu dou o que eu tenho. Eu faço o que eu sou. Entende? Então, assim, como eu estava vivendo o meu processo das minhas mudanças e mergulhando em Deus, e eu estava mergulhando. É outra coisa, gente, que eu fico. Eu acho que eu já falei essa mensagem 2.385 vezes para todas as mulheres. Enquanto você estiver buscando a Deus para restaurar o seu casamento, Deus não vai restaurar o seu casamento. É muito doido isso, né? Sabe por quê, gente? Porque esse é o mal da mulherada. É assim, elas mergulham em Deus, fazem jejum, oram, lê a palavra, levantam de madrugada. Só que elas estão buscando a bênção de Deus. Elas não estão buscando o Deus da bênção. E se Deus não restaurar o teu casamento? E se Deus não fizer o teu casamento voltar? A pergunta que eu te faço é, você vai continuar firme desse jeito? Você vai continuar orando desse jeito? Você vai continuar levantando de madrugada desse jeito? E se ele restaurar, você vai continuar tendo essa vida de oração? Você vai continuar jejuando? O que aqui eu percebo, gente? Eu percebo que a grande maioria das mulheres, principalmente que me procuram aqui, elas vêm exatamente com essa demanda. Elas querem a todo custo a restauração do casamento, pagam um preço altíssimo de oração, de jejum, de tudo, mas quando recebem a bênção, elas abandonam o Deus da bênção. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, busquem a Deus por quem Ele é. Se Ele trouxer seu casamento de volta, tá bom. Se Ele não trouxer, tá bom também. Porque você está se relacionando com um Deus maravilhoso. Você não pode querer barganhar com Deus. Escute essa. Você não pode querer barganhar com Deus que tem tudo. Deus é dono de tudo. E muitas mulheres estão aqui, e eu quero fazer esse alerta para vocês, muitas mulheres estão aqui, inclusive, barganhando a restauração do seu casamento. Oh Deus, eu tô orando, o Senhor não muda. Oh Deus, eu tô jejuando, parece que o Senhor não me escuta. Deixa eu te falar.
Você tem que ser grata a Deus e buscar a Deus pelo que ele já fez e não pelo que ele vai fazer. Entendeu? Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, você vai dar o que você tem. Se você não consegue amar o seu ex-marido, se você não consegue ter compaixão, se você não consegue falar com ele, se você tá cheia de ódio, de fato quem precisa das grandes mudanças é você. Então, eu tratava o Beto muito bem, não porque ele merecia, né? Mas eu tratava ele muito bem porque eu estava muito bem. Próxima pergunta. Outra pergunta que eu recebo diariamente. Diariamente. Vamos lá para as perguntas. Gente, eu vou parar um pouquinho os comentários porque ele trava um pouco a live, tá? Então, daqui a pouco eu libero os comentários. Deixa eu desativar aqui. Vamos lá. Nath, meu marido ainda me procura para sexo mesmo estando com outra pessoa. Aceitar é falta de amor próprio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu vou gravar esse vídeo e eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V todos os dias, porque eu recebo essa pergunta todo dia. A primeira coisa que eu quero falar pra você é que a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então, se ele foi casado com você, na verdade, ele continua casado com você. O que é que está acontecendo na situação atual? Ele está em pecado. Ele está em adultério. O fato dele estar em adultério não anula o seu casamento. Não anula, gente. Não anula. Entende? Inclusive, se você for ler, quando os discípulos questionam ali, os discípulos não, quando o povo questiona ali Jesus a respeito do divórcio, ele fala assim, olha, Moisés deu para vocês a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas Deus odeia o divórcio. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, existem duas coisas que precisam ficar muito claro para vocês. A primeira, voltou. O marido é seu. Peraí, gente, voltou. Oi, gente, voltou, né? Desculpa, a internet tá... Eu falei pra vocês, né, que não tava legal. Biblicamente, ele lhe pertence, né? A Bíblia fala que ele vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Partindo disso, ele lhe pertence. Se ele lhe pertence, se alguém pode usufruir do benefício do sexo, é você e não a amante. A primeira coisa. A segunda coisa, nós precisamos parar com esse papo ridículo. Ridículo, a palavra certa é essa. Esse papo ridículo de achar que o sexo é o benefício só para o homem. A mulher tem o hábito de achar que o sexo é só para o homem. Isso é errado, gente. Isso é uma sofisma, isso é uma mentira de Satanás. Aí o que é que eu vejo muitas mulheres falando aqui? Ah, não, se eu estiver tendo relação sexual com ele, ele está se aproveitando. Gente, por que ele está se aproveitando? E você não está usufruindo do benefício do sexo? Agora, se você está se sentindo abusada, usada, não tem paz, não gosta, é outra história. Agora, vir com essa situação e dizer assim, é falta de amor próprio, eu discordo. Não é falta de amor próprio. Inclusive, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, uma vez Deus me deu uma revelação profundíssima a respeito disso, porque na segunda carta de Pedro fala que a mulher ganha o seu marido sem palavras, mas num bom procedimento, e uma das coisas que Deus falou comigo claramente é que através do sexo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela passa a unção, ela passa o poder do Espírito que está dentro dela, vai para o marido dela, entendeu? Agora, ele está em pecado e ela está fria espiritualmente, quem que vai prevalecer? Os demônios que estão nele. Agora, se você está forte o suficiente, se você está cheio de Jesus, minha irmã, transfira a unção que há dentro de você, passe para o seu marido, tenha relação, usufrua, ele é seu, e se tem alguém que tem que sair desse relacionamento, não é você, né? Amor próprio você tem, inclusive você está usufruindo do que é seu, isso é amor próprio. Beleza? Próxima pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui de perto porque tem umas letrinhas muito pequenas.
Peraí, gente, que é muita pergunta. Deixa eu ir lendo aqui. Adultério significa somente relações sexuais fora do casamento? Não. Não, 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 não. A palavra de Deus fala que isso acontecia quando era na época do Antigo Testamento, na lei. Hoje, no tempo da graça, ficou mais difícil. As pessoas até confundem isso. Acham que o tempo da graça pode se fazer tudo. A Bíblia fala que se você olhar para outra pessoa e desejar com os seus olhos, você já está adulterando. Então, acessar pornografia é adultério, desejar outra pessoa é adultério, sonhar tendo relação sexual com outra pessoa é adultério. Nath, eu não tenho controle. Tem, porque você pode confessar, né? Então, tudo isso é, sim, adultério. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Nath, seus filhos foram planejados? Foram planejados, sim, com exceção desse último. Na verdade, esse bebê que eu tô carregando no ventre, ele foi profetizado, né? E ele veio porque de fato estava no coração de Deus. O nosso sonho era ter 3 filhos, mas a abundância do Senhor veio e nós estamos agora com o 4º filho. Foram sim, todos sonhados, todos foram orados e glória a Deus que o Senhor nos confiou essas 4 gerações, né? Nath, o que você acha com a traição com a ex? Diz que se arrependeu, mas fica com receio se ele ainda gosta dela. Olha, gente. A palavra de Deus diz que a criatividade é um dom divino. É um dom que Deus nos deu. E nós, mulheres, somos muito criativas. Mas é impressionante como a nossa natureza é podre. É impressionante como a gente consegue canalizar os nossos pensamentos para o que não presta. Não é verdade? Por que você para 1 minuto do seu dia para pensar se o seu marido gosta da ex? O que passa na sua cabeça para te fazer perder esse tempo? É uma coisa que eu não consigo entender. Gente, eu me ocupo tanto com as coisas de Deus, com a alegria, com a gratidão, com o benefício. Eu me ocupo tanto em orar, blindar minha casa, proteger minha casa, os meus filhos, o meu casamento. Eu não tenho tempo para ficar pensando. Ah, será que meu marido tá transando comigo pensando na outra? Que conversa é essa, meu povo? Gente! Aí tem horas que eu tenho vontade de dizer, sabe o quê? Meu povo, ou vocês estão com a mente muito vazia, ou vocês estão sem ter o que fazer. Porque não é possível. Não, não é possível. Tá aí uma coisa que eu fico impressionada. Sabe? Vamos para a próxima pergunta? Posso manter relação sexual mesmo se me divorciei e meu esposo casou de novo? Não, né, minha irmã? Pelo amor de Deus, né? Seu marido casou de novo, você saiu do papel da mulher para ser amante? Não, 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 não. Aí não dá, não. Aí deixa ele com os pecados dele pra lá. Se ele casou de novo, como que você vai ficar se submetendo a ser amante, gente? Nós estamos falando de uma condição onde o cara te traiu e ele tá fora de casa, mas ele continua casado com você. Se ele casou com outra pessoa, não mais. Próxima pergunta. Nath, essas orientações servem para casamento civil, não receber a bênção religiosa. Então, gente, a Bíblia fala que a gente tem que fazer assim na terra como no céu, né? Então, se essa condição de você não ter recebido essa bênção, né, de uma liderança eclesiástica, lhe incomoda, proponha isso para o seu cônjuge. Eu sou a favor de fazermos todos os protocolos que são necessários para que o casamento realmente se estabeleça, né? Eu, por exemplo, eu me divorciei do Beto. Quando eu fui casar de novo com o Beto, eu casei no civil e nós pedimos para o nosso pastor nos abençoar. Então, assim, se tá lhe incomodando, vai e pede a ele, né? Pede pro seu cônjuge para vocês terem essa bênção. Vamos lá para a próxima pergunta. Gente, muita pergunta, mas vamos lá.
Vamos para essa pergunta. Eu tenho um posicionamento muito sério a respeito disso, tá? É um posicionamento meu. Eu vou falar para você o que eu penso, o que eu entendo pela palavra, e aí você ora e vê a condução que você vai ter. Isso foi uma revelação para mim, tá? Eu bebia, eu escutava música do mundo, mas não música vulgar, né? Eu gostava de escutar André Bocelli, esses cantores que são músicas mais românticas, né? E tal. Um dia, Deus disse assim pra mim. Eu tava fazendo o meu tempo com Deus. Esse é o problema que eu vejo nos dias atuais. As pessoas não abrem Bíblia, as pessoas não leem a palavra, as pessoas não oram e querem respostas vindo de homens. E respostas vindo de homens não convertem por um caminho certo. Não constrangem para fazer você abandonar o pecado. Mas quando você tem de fato uma resposta que vem de Deus, você tem até a vergonha de pensar em fazer. Então, o que é que Deus falou para mim? A Bíblia fala assim: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Ok? Então vamos lá. A música que você está escutando, ela glorifica o nome de Deus? Não, Nath, mas é porque é uma música romântica, a gente gosta. Ok. Segundo ponto. Quem é Satanás? Satanás, ele foi um anjo de luz que era o verdadeiro adorador no céu. Ele era um anjo que ele media a qualidade da adoração. A Bíblia fala que os instrumentos musicais foram feitos para que Lúcifer, junto com os outros anjos, adorassem ao Senhor. Então a pergunta que eu faço para você: você acha mesmo que Lúcifer, que tinha um dom de usar a música para adorar a Deus, você acha que ele não continua na terra, já que ele agora é um anjo caído, que ele não usa na terra a bebida para continuar ministrando a alma das pessoas? Você já viu o que é que música sertaneja faz? Vocês já viram? É impressionante como música sertaneja, ela te induz a beber e a sofrer na tua alma. É impressionante, né? É impressionante como a música ela tem a força de te botar pra baixo e te colocar pra cima, né? Então assim, e também não quer dizer, gente, que tem música gospel que adora a Deus, não. Tem muita música gospel nesse tempo que só fala de alma, né? A minha prova tem uma que, né? Que eu fui humilhado, mas eu vou estar no palco e a minha prova vai ter sabor de mel. Gente, pelo amor de Deus, né? Aonde é que existe adoração aí? Inclusive, eu mesmo sou uma que, nos últimos tempos, eu só tenho escutado a adoração dos anos 80. Porque, verdadeiramente, as pessoas cantavam músicas que glorificavam o nome de Deus. E não música das suas almas. Ai, Deus, a minha alma. Então, assim, a gente tem que ter cuidado sim, tá? A gente tem que ter cuidado com bebida, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta, porque a nossa alma, ela é ministrada através das músicas. Então, hoje eu não escuto, tá? Não escuto, e por uma opção minha e por uma revelação que Deus me deu. E sou super seletiva, inclusive, com as músicas gospel que eu escuto. Não escuto todas, né? E hoje, gente, na verdade, a verdadeira adoração que eu tenho apresentado a Deus é a minha adoração. Eu tenho feito a minha verdadeira adoração para Deus. Eu paro, eu adoro a Deus, eu glorifico o nome dele, e isso é o que tem me conduzido no dia a dia na minha vida. Sempre foi assim? Não. Não foi sempre assim. Eu já tive vários processos que aconteceram na minha vida com Deus, processos que me levaram a uma maturidade, a uma sabedoria, mas tudo isso proporcional à minha entrega e à minha busca por ele. Entendeu? Então eu tô te dando o que Deus falou comigo. Uma vez eu achei muito interessante, porque eu vi um vídeo do Rodolfo Abrantes, né? E o Rodolfo, ele é todo tatuado, ele veio de um passado todo tatuado. E foi interessante porque eu acho que a pergunta que ele mais recebe diariamente é: tatuagem é pecado? E ele contou a experiência dele. Ele disse que quando um dia ele chegou na frente de um espelho e ele começou a olhar para o corpo dele e imaginar onde ele ia fazer a próxima tatuagem. E uma tatuagem agora que
Eram salmos que glorificavam o nome de Deus. E ele disse que enquanto ele estava olhando no espelho, ele escutou a voz do Espírito que dizia para ele, não mais. E aquela voz se repetiu, não mais, não mais. E a partir dali ele entendeu que a partir daquele ponto onde Deus dizia que ele não ia fazer mais tatuagem no corpo dele, se ele continuasse a prática, ele estaria em pecado. Então nós precisamos, gente, buscar em Deus de fato as respostas para a nossa vida. Deus nos trata como filhos individuais. O que para uns é um grande pecado, para outros não tem a menor importância. Tem gente que pode beber e que tá tudo certo, mas tem gente que não pode encostar a boca numa taça. Então nós precisamos ter esse discernimento e nós só vamos ter a partir de um relacionamento com Deus. Entenderam? Próxima pergunta. Eu vou ler aqui de perto. Vamos lá para essa pergunta polêmica, né? Marido obreiro estava mostrando as partes íntimas para a cunhada e sobrinha. O que fazer? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu acredito. Nós estamos vivendo um tempo onde o coronavírus está literalmente sendo uma faxina que Deus tem feito nas igrejas. Os títulos não querem dizer nada. Nada. Obreiro, pastor, líder, nada. Gente, isso não quer dizer nada. Porque antes deles terem qualquer título, eles são pessoas. E estão extremamente vulneráveis ao pecado. O que é que essa mulher tem que fazer? Se ele está agindo dessa forma, significa que ele está doente. Se ele continuar nessa prática, ele precisa ser denunciado e tratado. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta, tá? Não se utilize de título para achar que determinada pessoa é santa. Não é. Pelo contrário. Eu tenho visto que parece que quanto mais título tem, mais as pessoas estão mais vulneráveis e elas estão cada vez mais predispostas a grandes erros. Então, tira o título e olha para ele como um ser humano que precisa de ajuda, né? Eu recebi algumas perguntas relacionadas a isso, né? Como recomeçar o casamento após um tempo de separados, após a traição. Primeira dica que eu quero dar para você. Se você decidiu perdoar e recomeçar, não acesse mais o passado. Acabou. Chega. O que aconteceu, aconteceu. O que perdoou, perdoou. Ficou no passado. Não traga o lixo do passado para o seu presente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Busque em Deus as estratégias para que você, de fato, tenha ações e reações diferentes nesse tempo. Não vai adiantar você continuar com o mesmo comportamento passado e ele também, né? Vocês não vão conseguir restaurar. Uma outra coisa que provavelmente vocês não tinham antigamente, que é legal vocês conversarem, diálogo. Perguntar como é que a pessoa tá, como é que ela se sente bem, como é que você pode ajudá-la em alguma situação, como é que ela pode... Gente, uma das perguntas que eu mais faço pro Beto e o Beto mais faz pra mim é: meu amor, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de ajuda? Tá passando por alguma situação que eu possa, sei lá, te ajudar e tal? Então, assim, se importar de verdade, sabe? Se você tá tendo uma segunda chance, faça valer a pena, né? Não meça esforços. A gente tem um hábito de achar que no casamento cada um tem 50% de responsabilidade. Isso é um grande equívoco. Na verdade, eu sou 100% responsável pelo casamento e o Beto é 100% responsável pelo casamento.
Se nós agirmos a partir dessa ótica, com certeza a gente vai ter um casamento bem sucedido. Vocês concordam? Óbvio, óbvio, porque se eu estou comprometida 100%, eu não vou ficar esperando se o Beto fez ou não fez, se ele reconhece ou não reconhece. Então imagina, nós temos 200% de chance de fazer um casamento dar certo. Então, invista de fato como você nunca investiu, né? Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e não traga o lixo do passado para hoje. Essa seria a minha maior dica para você. Próxima pergunta, vamos lá. Gosto de um homem que mora em outro país. Devo ir até lá ou espero que ele venha? Olha, se você conheceu esse cara na internet, se envolveu com ele pela internet, eu quero dizer para você que eu conheço inúmeras mulheres que caíram nessa furada e que foram extremamente lesionadas emocionalmente e financeiramente. Então, tenha muito cuidado. Eu não iria. E teria muito cuidado. Muito cuidado. Essa pergunta foi ótima. Posso negar sexo para o meu marido, valorizar o nosso momento de intimidade, ou tenho que ser fácil? Gente, eu acho muito bonitinho isso aí que vocês perguntam. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando é que vocês vão entender que o sexo é bom pra mulher como é bom pro homem? Por que vocês ainda se colocam nessa condição de... Meu Deus do céu. Por que é que a mulher ainda tem essa ótica, gente, de que o sexo é só pro cara? Gente, saiam dessa mentira. Isso é mentira. Isso é uma cultura louca. Tá? Então deixa eu falar uma coisa pra você. Faça quando você quiser. Seja feliz. Proporcione felicidade pro seu marido. Faça ele ser feliz com você na cama. Para com essa ideia de dizer assim, porque eu vou ser fácil. Minha irmã, eu faço a seguinte pergunta pra você. E antes de você casar, você teve relação sexual com ele? Se você teve, você já foi fácil. Você devia ter sido difícil, era antes de casar. Agora que já tá dentro do barco, minha irmã, vamos usufruir. E sai dessa história, desse mimimi, dessas historinhas que a mulher conta o tempo todo. Ele é que vai ter prazer. Gente, vamos ter que falar muito sobre esse assunto, de verdade mesmo. Vamos ver aqui as primeiras perguntas, pra gente entender. Vamos lá. Marido não procura mais para sexo. O que fazer? Procure. Você pode procurar. A gente também acha que homem não gosta, né? Gosta, gente. Homem gosta de ser desejado, homem gosta de ser elogiado, homem gosta de ser caçado. Gosta, gente. Gosta também. Né? Obviamente que a gente precisa entender o contexto, né? Tem homens, eu tô recebendo muita mensagem de mulher dizendo que os homens estão assim sexualmente desativados nesse tempo. Faz parte, gente. Nós estamos vivendo um tempo de crise, né? Crise financeira, crise em geral. Então assim, tudo começa na cabeça, né? Se eu tô preocupado, se eu tô ansioso, se eu tô nervoso, tudo isso, gente, influencia. Então a gente precisa compreender um contexto geral, né? Outra coisa que eu acho que a mulher deve ter muito cuidado é essa cobrança que a mulher tem em cima do homem, né? Quer dizer que só o homem tem que ir atrás, só o homem que tem que vir pra cima. Não, gente, não é assim não. Não é assim mesmo. Próxima pergunta. Como seguir em frente e ser feliz sabendo que ele ainda trai? Me faço de sonsa? Vamos para a resposta.
Se fazer de sonsa não é a resposta certa. A resposta certa que a gente precisa entender é a seguinte. A palavra de Deus fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, não é isso? O que a gente precisa entender? Que se você está perdendo a alegria de viver, o prazer de viver, a satisfação porque outra pessoa está pecando, o que é que isso para mim é claro? É que ele continua ocupando na sua vida um lugar de honra demais. Ele está ocupando às vezes até o lugar de Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Se eu tiver num relacionamento onde meu marido tá pecando e eu me abater, está em desordem. Então, hoje a minha condução é assim, cara, a minha felicidade está em Jesus, sabe? Se eu tô triste, eu vou na presença dele, eu choro, eu apresento. A Bíblia fala que a gente não tem que andar ansioso por coisa nenhuma, né? Nem preocupado com nada, porque ele tem cuidado da gente. Então, eu acho que esse tem sido o meu segredo, sabe? E quando eu vejo, por exemplo, em alguma situação que meu marido pode estar predisposto a cair, a pecar, alguma situação dessa, eu me coloco na posição de intercessora, né? Eu vou orar por ele, eu vou clamar a Deus, que Deus livre e liberte ele, né? Porque, gente, não tem pecado ruim. A gente precisa entender isso. O pecado, ele é sempre prazeroso. Sempre. Ele sempre traz uma sensação de prazer. Então, assim, como é que eu faço para parar de pecar? Só quando eu conheço uma sensação maior de prazer do que a do pecado. E onde é que eu acho essa sensação maior de prazer além do pecado? Só em Jesus. Então, é por isso que eu digo para todo mundo, gente, a única forma que eu vejo de um homem não trair mais é se ele tiver genuinamente relacionamento com Jesus e ele tiver temor ao Senhor. Do contrário, esquece. Não existe. Acabou, mãe? Não, tô terminando. Já tá gravando? Ainda tô gravando. Ai, mãe, eu tô falando na frente de milhões de pessoas. Tá. Eita, pau. Cadê? Ok. Tô procurando aqui algumas perguntas que sejam bem repetitivas, sabe? Deixa eu achar. Não, filha. Deixa a mamãe terminar aqui. Vamos lá para essa pergunta. Sou divorciada há 6 anos e não consegui me relacionar com ninguém. Não me sinto traumatizada. Será que inconscientemente eu não consigo? Então, eu vou te dizer o que é que eu acho, tá? Eu acho que você não tá preparada. Eu acho que você não tá preparada para se relacionar com ninguém. Eu acho que muitas mulheres erram demais nessa área, porque estão com o ego ferido, o orgulho ferido, e aí elas querem mostrar que estão bem, aí se envolvem com outra pessoa e cometem o mesmo erro, né? No dia que eu fiz uma postagem falando que se as mulheres não mudassem, elas iam colecionar divórcios, várias mulheres mandaram mensagem para mim dizendo, Nath, é verdade, eu já estou no meu 3º casamento e continuo errando na mesma coisa. Então, assim, dá esse tempo para você, sabe? Vive as suas mudanças. Não se preocupa em outro relacionamento agora, não, sabe? Se relaciona com o verdadeiro noivo, que é Jesus. Procura realmente se aprofundar nele, né? Viver as suas mudanças, o seu processo. E se Deus achar que você pode viver
ou a restauração do seu casamento, ou, sei lá, viver uma outra situação, Deus vai fazer. Então, assim, continua realmente se respeitando nesse sentido, sabe? Você não precisa fazer isso para provar para ninguém, muito menos para as pessoas próximas, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Em crise no casamento, como saber o momento de parar, de só agradar e dar um gelo para ver se ele sente falta? Testando, vai testando. Um dia você pode acordar e dizer assim, rapaz, agora eu vou cuidar de mim, eu vou fazer minhas coisas, não vou dar a mínima. Eu já fiz isso. Teve uma fase na minha vida que eu disse assim, cara, na boa, vou cuidar de mim, vou pra academia, vou me divertir comigo mesma, vou ser feliz comigo mesma. E teve um bom resultado. Teve realmente um bom resultado. E eu acho que é testando. Às vezes é importante, sabe, gente? Dar assim um chega pra lá. Às vezes é bom. Às vezes a mulher, quando ela tá muito disponível e tá muito, né, muito available, né, disponível mesmo, eu acho que parece que perde um pouco o valor, né? Então eu acho que é isso. Deixa eu pegar a última pergunta. Tô lendo aqui, gente, é porque é tanta pergunta. Gente, tem cada pergunta que eu não tenho nem coragem de postar. Peraí. Ai. Peraí. Vamos lá, essa pergunta eu acho bem legal. Última pergunta de hoje. O que fazer quando os meus pais não me apoiam e nem me apoiaram ao perdoar a traição do meu esposo? Gente, a gente precisa entender que os seus pais, eles vão olhar para você pela ótica dos pais, né? Lhe viram sofrer, lhe viram, viram que você foi injustiçada, tudo isso, né? Então, o papel do pai e da mãe, de fato, é defender seu filho. Eles estão certos em relação a isso. Agora, o que você precisa entender? Você precisa honrá-los, né? Agora, você precisa entender que você tá perdoando o seu cônjuge por um conhecimento da palavra, né? Se você estiver perdoando realmente porque você diz assim, rapaz, eu vou perdoar porque hoje eu conheço a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. Então, se você vai por essa ótica, calma. Vai fazendo passo a passo, porque daqui a pouco o próprio Espírito Santo, ele conduz essa harmonia familiar novamente. Eu vivi isso. No começo, os meus pais, eles ficaram assim super apreensivos, né? Porque me viram sofrer muito e tiveram medo que eu sofresse de novo. Tiveram medo que o Beto não tivesse realmente mudado. Mas dentro do meu espírito havia uma testificação de que Deus estava nesse processo e que dessa vez ia ser diferente. Então, assim, prontamente, depois que nós nos reconciliamos, toda a nossa família teve paz, né? Todos nós tivemos tranquilidade, alegria. Agora, também é preciso analisar o motivo pelo qual você separou, né? Porque o que é que eu vejo que acontece com muitas mulheres? Elas divorciam, separam às vezes porque sofreram agressão, né? Os pais não concordam, eu também não concordaria, e às vezes você tá voltando porque você, sei lá, se sente culpada ou você tá perdoando realmente. E aí você pode estar sofrendo risco de vida e a sua família não aceitar. Então existem muitas coisas que precisam ser analisadas aí por trás, né? Antes de te dar uma resposta como essa. Tá bom? Deixa eu liberar agora aqui os comentários. Vou fechar as perguntas, porque nós temos 10 minutinhos agora. Deixa eu pegar aqui. Tô tentando fechar aqui, gente. Não tô conseguindo. Desativar perguntas. Vamos lá. Ativar comentários. Gente,
E é isso, né? Hoje a nossa live, ficamos aí quase 1 hora, faltam 10 minutos. Por isso que eu tô desativando aqui o quanto antes, porque pra gente deixar essa live gravada e as pessoas poderem assistir pelas próximas 24 horas. Hoje à noite a nossa live vai ser muito especial. Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês os 5 grandes comportamentos que os homens odeiam nas mulheres. E eu queria que vocês convidassem as amigas de vocês para estar com a gente. É um horário mais tarde, porque a gente vai estar bem disponível, né? Vai ser 11 horas da noite. Então eu acredito que os meninos já vão estar dormindo, a casa já vai estar arrumada e a gente vai poder conversar bastante, né, sobre esse tema. Às 11 horas, aqui no Instagram e também no YouTube, nós vamos falar sobre os 5 erros que os homens odeiam na mulher. Por que é importante a gente conhecer isso? Porque se você estiver cometendo algum desses erros, vai ser fácil para você enxergar, né, trazer clareza e fazer as mudanças que são necessárias, né, gente? A gente precisa sempre lembrar que a mudança é em nós e através de nós, né? Então eu vou esperar vocês, tá bom? Às 23 horas aqui no Instagram e lá no YouTube. Compartilha com as amigas de vocês. Essa live vai ficar gravada por 24 horas, tá? Depois ela sai do ar. Na verdade, ela sai do ar e aí ela fica disponível só para minha comunidade das minhas alunas. Tá bom? Gente, um beijo grande. Deus abençoe vocês. Eu encontro vocês mais tarde na nossa live bem especial, onde a gente vai entender um pouco mais a mente dos homens e o universo masculino, tá? Um beijo, Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!